Então, a campanha Setembro Amarelo, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio, sobre trazer informações sobre efeitos protetivos, sobre efeitos, sobre fatores de risco, sobre fatores de proteção, sobre frases de alertas, sobre onde buscar ajuda. Essa campanha, o que é que ela traz de benefícios e de adversidades, tanto para quem está sofrendo com ideação e comportamento suicida, como para quem passou por uma situação de morte por suicídio. Como é que chega para vocês? Sem dúvidas, é um tema muito complexo, né? E que, quando abordado, acredito que precisa ter um cuidado grande ao se tocar no tema, para que a gente até estava conversando antes, não abra uma ferida sem ter a condição de fechá-la. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, temos a condição de falar sobre isso, mas, infelizmente, não é todo mundo que trata o tema com a devida seriedade. Acho que para além, só colaborando com a fala da Luana, que para além da gente ter profissionais capacitados, né, que tenham conteúdo para poder falar com isso sobre seriedade, né, para poder dar um suporte, uma ajuda, a gente precisa se atentar de todos os benefícios e do que vem junto com essa questão do Setembro Amarelo, né? Que a gente sabe que é o mês que faz prevenção, que a gente tem uma fala onde todas as instituições, escolas, órgãos potencializam esse cuidado da prevenção no mês de setembro, mas o que isso traz para as famílias sobreviventes, para as pessoas que estão enlutadas, que têm reação, que têm comportamento suicida, como que isso também chega para essas pessoas, né? O que isso, de que forma isso toca. Então, a importância da gente ter um cuidado quando a gente for estar falando sobre isso. Eu acho que também é a questão de como que essas informações são passadas, né? Até mesmo na mídia, que de forma responsável, onde a gente vê muita coisa, mesmo na mídia, mesmo de forma, falando sobre isso de forma irresponsável. Eu acredito, e principalmente em setembro, né? Então, eu acredito que tem que ter todo o cuidado sobre isso também. Ainda é um tabu, né, gente? Sim. Não dá para fugir disso. Ainda é um tabu falar sobre morte e ainda mais sobre morte ou suicídio. Né? Exatamente. E outra coisa, só interrompendo a senhora um pouco, como a Luana falou, por ser uma morte carregada de preconceito, de estigma, né, de julgamento, ainda assim a gente deve redobrar o cuidado, não só dos profissionais, mas de rede de apoio, né, de instituição, de como essas pessoas vão ser acolhidas. Inclusive nas notificações, né? Que a gente não tem o número real. Né? Como a gente estava falando, de muitas mortes, elas não são notificadas dessa forma. Exatamente pela questão de ser um tabu, de ser um preconceito, esse tipo de assunto que ninguém gosta de estar falando muitas vezes sobre isso. Né? O sofrimento do outro nem sempre é levado com essa seriedade. Né? Eu ainda vejo assim, que a campanha ela tem essa possibilidade de jogar luz num assunto que por muito tempo foi silenciado, foi um assunto escondido, foi segredo de família. Sim. Muitas vezes, quando a família que perde alguém para o suicídio, essa pessoa ficava esquecida, a história dela ficava, a história da morte dela, ninguém fala, ninguém falava, ou era mudada para que não trouxesse constrangimento, né? Sim. Assim, a campanha tem esse benefício de trazer, de possibilitar as discussões. Agora, a gente que trabalha com esse tema o ano todo, e as pessoas que têm interesse nesse tema, interesse de pesquisar, de se aprofundar, de falar de forma respeitosa e responsável, a gente tem que procurar trazer a campanha para esse nível, para essa linha de responsabilidade, não deixar que ela se torne um assunto nas redes sociais que qualquer pessoa chega lá e posta de qualquer jeito. Um negócio bem midiático, né? Sem banalizar, né? O assunto é sério, precisa ter tratado com seriedade. Um conhecimento raso, então achando que você pode postar qualquer coisa, que isso é ajuda, que estou participando da campanha. Às vezes, se você não sabe como participar, a melhor forma de participar é você se informar, tomar conhecimento e ficar quietinho. Não precisa postar. Se você não sabe do que você está falando, você só começa a mudar o seu conceito sobre isso. Você começa a tirar os tabus que você tem a respeito, os estigmas, você começa a aprender como falar alguns termos sobre
o assunto suicídio. Muitas pessoas ainda falam assim, a pessoa cometeu suicídio, podem falar a pessoa morreu de suicídio, ou aquela pessoa é um suicida, quer dizer, aquela pessoa tem comportamento e ideação suicida. São vários termos que a gente já pode trocar quando a gente estiver falando, conversando sobre suicídio e prevenção do suicídio. Esse mês a gente tem a oportunidade de ter acesso a muitas informações, né? Da forma de fazer correto. E é importante falar também que, como a gente está falando de um assunto que ele é uma epidemia silenciosa, porque o suicídio ele não acontece só em setembro, a importância da gente voltar esse cuidado, essa prevenção, não só para setembro, mas durante O ano inteiro. É de setembro a setembro, né? Aqui a gente trabalha de setembro a setembro, então Como a a gente instituição estuda de faz. setembro a setembro, a gente recebe pessoas durante o ano todo. E uma coisa que eu acho bem interessante é que a gente aprende muitos termos e muito assunto, muitos comportamentos sobre tentativa de suicídio depois que a gente começou a atender, porque ainda tem muitas situações que chegam aqui que não estão na literatura. Sim, muitas. E, assim, e muito comportamento, tanto de ideação como de uma tentativa de suicídio, como é que essa pessoa se sentiu, como foi que ele se sentiu depois que aconteceu, depois que foi levado para uma unidade de saúde, e foi atendido. A gente sabe esses sentimentos pela própria pessoa, ela verbaliza aquilo em sessão. Então, assim, é um conhecimento que a gente tem que dificilmente a pessoa que vai atuar só no Setembro Amarelo ou que busca esse assunto. Muitas vezes a gente ouve das pessoas que dizem assim, não, mas eu não estava querendo tirar minha vida, né? Eu só estava querendo acabar com aquela dor que eu estava sentindo. A medicação que eu tomei foi, eu queria dormir. Ela não tem uma consciência de que ela estava, sim, fazendo um ato suicida. Ela não tem a intencionalidade. Muitas vezes ela não estava com esse pensamento. Embora a gente saiba que muitas pessoas têm planejamento, tem toda uma situação que envolve isso. Outras não, outras são pelo impulso, são pelo movimento de querer acabar com a dor, com o sofrimento que ela está sentindo naquele momento. Pegando um gancho da fala da Lucinara, dela falar da importância de quando a gente não fica só na teoria desse conhecimento, mas também da prática, de quando a gente começa a entender, porque os discursos são diversos. De diversas formas, a gente sabe que o suicídio ele é multifatorial, então a gente ouve de tudo, de diversas formas, de várias idades, em vários contextos. E é na prática ali, no manejo mesmo, no atendimento que a gente aprende. Eu acho Porque que muitas das coisas não estão na teoria e nos livros, né? E é a importância de a gente, como um profissional, estar apto a receber esse tipo de demanda, né? Qualificado, apto a receber esse tipo de demanda. Porque, particularmente, eu não ouvi falar sobre suicídio na faculdade. Então, é algo que a gente tem que buscar todo dia, estudar sobre, pesquisar sobre, para se qualificar. E dando até um exemplo real meu, né? Com 18 anos eu perdi uma grande amiga por suicídio e morreu por suicídio. E assim, na ocasião, gente, eu fiquei me questionando como que eu posso ajudar, não sabia nem o que era, quando me disseram, né? E aí, poucos anos depois, eu na época eu estudava pedagogia, comecei a pesquisar algo sobre o tema. E aí, poucos anos depois, 2, 3 anos depois, na psicologia, olha a inocência. Criei uma comunidade no Facebook, juro pra vocês, criei uma comunidade chamada Suicídio Sem Tabu. Cheia de amor pra dar, com muita vontade de ajudar as pessoas. Agora sim, vai primeiro ou segundo semestre, né? E assim, começou a vir muita demanda pra mim, gente. Muitas pessoas falando, olha, eu preciso de ajuda. E eu gente, o que eu faço? Na época, não sei se vocês conheceram a professora Izzy Câmara, maravilhosa, que ela disse, Luana, fecha esta página, vai estudar sobre o assunto. Foi muito assertiva, né? E eu assim, numa boa intenção, mas acabei tendo um comportamento imaturo, né, de abrir demandas que eu não ia conseguir dar. Então, antes até de fechar a página, eu disse, olha,
indiquei, né, alguns serviços de acompanhamento psicológico antes de fechar, depois fechei total por um tempo, até conseguir realmente ter noção, né, sobre o que de fato era o assunto. Pronto, vamos contextualizar agora isso aí, né? Se precisar, peça ajuda. Como é que isso chega para vocês? Como é que vocês veem essa se precisar, peça ajuda? Eu gostaria de dar logo a minha opinião. Eu acho muito humano, eu acho assim, muito empático, mas depende para quem você vai pedir essa ajuda, como você vai pedir. Porque você pode pedir ajuda, você está num intenso sofrimento, e você pode pedir ajuda para a pessoa errada. Sim. Como saber quem é a pessoa certa para pedir ajuda? Você pode pedir ajuda para um familiar que você sabe que essa pessoa gosta de você, que ela lhe apoia em vários sentidos, mas se você disser que tá com a ideação, que você está pensando em se autolesionar, que você está pensando em desistir da vida, essa pessoa pode se apavorar. Sim. Ou essa pessoa pode achar que é um absurdo, pode dizer que isso é falta de Deus, que você é um fraco, que você tem que ter pensamento positivo, esquecer essa ideia, que isso vai passar. E onde buscar ajuda? Como é para vocês, se precisar peça ajuda? Eu penso que, como você falou, essa questão do pedir ajuda e das pessoas se colocarem à disposição, eu acho muito empático e muito nobre, mas acho que a gente precisa ter um certo cuidado, porque é de fato como essas pessoas vão receber, né? Como que eu vou ajudar, como que eu vou direcionar. Não é todo mundo que tem uma escuta qualificada. Eu acho que por isso é importante a psicoeducação, que é algo que a gente faz aqui no Instituto através das nossas palestras. A importância dessa psicoeducação, porque se algum parente, se algum colega, se algum familiar chega para mim, como que eu vou ouvir isso? O que eu posso fazer? De que forma eu vou orientar? Como eu posso fazer para ajudar? Onde buscar essa ajuda? A importância da psicoeducação é fundamental porque a gente está falando de suicídio. Porque a gente está falando de um assunto muito importante, muito sério, e não é todo mundo que está preparado para lidar, para ouvir, né? Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas aí como é que a gente faz isso? Quando a gente... Só cortando um pouquinho, né? Quando a gente fazia as palestras, no final da palestra a gente sempre dizia, se precisar, peça ajuda. E as pessoas sempre disseram que tinha essa dificuldade de... Não, e a gente dizia, peça ajuda, e se a pessoa que você está pedindo ajuda não for um profissional ou perceber que precisa de uma ajuda profissional, busque ajuda profissional. E a dificuldade das pessoas é exatamente essa, buscar uma ajuda profissional, porque a rede não concorda. O acesso a essa O rede, acesso à rede é né? difícil. O equipamento, às vezes, que a pessoa tem já está sobrecarregado, né? Às vezes nos CAPs, não, nos ambientes que a pessoa poderia encontrar essa ajuda, ela demora, né? Tem um tempo que a pessoa só tem vaga para mês tal. E aí isso tudo leva o quê? O sofrimento que vai se estendendo, se arrastando por conta dessa ajuda que ela não chega. E às vezes a pessoa se sente abandonada. Sim, o sentimento de abandono. Esqueci de pensar. Não, Acho que você ia entra falar até um sobre pouquinho- pedir ajuda. Pode continuar, até esqueci. Não, eu acho que entra até um pouquinho, não, né? Muito do trabalho do Instituto, né? Assim, que pra mim, gente, é uma referência muito grande, sabe? Para mim é um prazer muito grande ser voluntária, eu vejo esse retorno dos pacientes. Eu digo muito para você, na hora que não tem dinheiro, que pague tudo, né? Você vê uma pessoa que chega aqui de um jeito, de uma forma e sai com outro perfil, né? Assim, realmente com essa saúde mental restaurada, se é que eu posso falar assim. Então acho que entra muito também do trabalho do Instituto nesse momento, né? Para você trazer Agora precisava ter muitas clínicas sociais para fazer esse trabalho, como também uma ampliação da rede pública, para que, assim, se a gente quer tratar a saúde mental como saúde, não dividir cuidar da saúde física e cuidar da saúde mental tem a mesma importância, né? Então precisaria ter equipamentos de saúde mais amplos, mais acessíveis. Até no repasse, né, da renda, não existe. A saúde mental a gente sabe que é um percentual bem menor do que vem para a saúde, só 3% que vai para especialidades. Isso, para todo o restante do corpo, separa-se da cabeça, né? Separa-se, o corpo é separado, a saúde, de certa forma, ela
direciona totalmente quase um valor irrisório para a saúde Não mental. existe saúde do corpo sem a saúde da mente. Sim, E uma é um amiga conjunto. é um conjunto, você não funciona só. Né? Você é corpo, mente e espírito. Não tem como você funcionar de forma segregada. Né? Sim, aí quando se fala assim sobre buscar ajuda, se precisar dessa ajuda, tem assim, como é que você vê nas redes sociais, todo mundo postando, se precisar, peça ajuda. Eu acho perigoso, eu acho arriscado. Né? Se a escuta não for qualificada, não tiver condição de receber aquilo, a pessoa que está se oferecendo pode até também entrar em sofrimento. Lembrando porque ela não que- vai saber dialogar aquela E lembrando que, situação. como a Priscila pontuou, as intenções podem ser ótimas. Às vezes as pessoas realmente têm essa questão de que, eu não sei como fazer, mas eu vou ouvir. Mas é importante a gente entender que o melhor direcionamento nesse caso é profissional. É a busca por uma ajuda profissional. Quem está em sofrimento muitas vezes não tem a força de batalhar por uma ajuda profissional, porque como a gente bem pontuou, não é algo fácil, Sim. entendeu? Então é mesmo chegar junto, buscar ajuda profissional com essa pessoa, porque muitas vezes a intenção, como a pessoa falou, é muito boa, mas a forma como que é feita é irresponsável. E essa questão da psicologia, a gente sabe que ainda é uma área que é muito elitista. A gente sabe que a situação das pessoas nem sempre tem como semanalmente estar direcionando um percentual da sua renda para isso. Então, eu acho muito importante o trabalho do Instituto, porque ele tem as portas abertas, independente de classe, independente disso, só realmente pela questão de tratar, de lidar com o sofrimento humano. Vocês acham que essas discussões, principalmente no setembro, que é quando tem discussão, quem discute... Tem espaço. tem espaço, quem discute prevenção do suicídio durante o resto do ano é quem trabalha com. Sim. Elas têm ajudado a diminuir os estigmas com as pessoas, tanto com as pessoas que têm comportamento de ideação, como os familiares envolvidos com suicídio. Elas têm diminuído o preconceito, o tabu com relação a esse tema. Eu acho que pode ser, desculpa, que pode ser um trabalho assim, meio que de formiguinha, bem lento, né? Ano a ano, né? A campanha ela vem crescendo, vem trazendo um enfoque maior. Então, acho que é bem lento. Tudo, acho que na saúde mental é um trabalho lento, até a pessoa se perceber, por conta de qualquer estigma, quanto o adoecimento mental. Né? A gente sabe que durante muito tempo, as pessoas que demonstravam o adoecimento mental, elas eram, de certa forma, marginalizadas. Né? Colocaram totalmente à margem da sociedade. Sim. Então, agora, isso tudo é lento. Eu penso que assim, gente, depois da pandemia, nós fomos chacoalhados, né? Inevitavelmente, muito adoecimento, muita poeira debaixo do tapete veio à tona, né? Veio falar mais, com esse boom de depressão, eu trabalho em escola também, Ansiedade, né? De ansiedade, Sim, tanto sim. de profissionais quanto de alunos. O Eu acho que isolamento assim, trouxe muita ansiedade. exatamente, eu acho que isso tem dito assim, não dá pra ficar como tá, né? Então a gente tem chacoalhado um pouquinho mais e tem sido forçado a sociedade tem que aceitar hoje em dia, de certa forma, falar sobre, porque não é um caso isolado mais. Agora é uma coisa muito generalizada, onde você vai, naturalmente você ouve falar de casos de ansiedade, de depressão. A situação traz um medo no futuro. Como é que eu vou sair dessa pandemia? Como é que vai ser minha situação financeira? Como é que vai ser minha situação social? Né? Então, assim... Né? Só te contando, a demanda cresceu muito, mas os locais onde a gente busca ajuda, é muito desproporcional à realidade que a gente vive hoje. Outra coisa, não adianta a gente estar falando sobre se a gente não faz um investimento, uma prevenção. A gente precisa fazer essa prevenção, a gente precisa investir em políticas públicas, porque a gente sabe que igual o instituto, só tem um instituto que oferece o tratamento, o acolhimento que a gente sabe que oferece não só em psicoterapia, mas em grupos e palestras. Mas é muita gente. A demanda é muito grande. Sim, aí até a colega pontuou aí que entra o trabalho de formiguinha, né? Precisa ser feito esse trabalho de prevenção, não só em setembro, durante o ano todo, mas de psicoeducação, mas também de investimento em políticas públicas de saúde mental. Porque se eu faço uma prevenção, se eu conscientizo as pessoas
que elas precisam buscar ajuda e onde elas podem buscar, mas aí quando elas chegam lá, elas não têm Não tem ajuda. ajuda. Se você marca um psiquiatra, você vai procurar um caso para marcar um psiquiatra, a paciente precisa do acompanhamento da consulta hoje, ela é marcada para daqui a exatamente 1 ano. Sim. E essa pessoa não tem condições de pagar um psiquiatra particular. E isso potencializa muito o sofrimento. E muitos pacientes nossos ficam nessa condição. Sim. Tem pacientes que ele vem. Ficar na lista, né? Exatamente, aí vai, a consulta é daqui a 3 meses, aí nesse período, do dia da consulta, ele vai, alguma coisa aconteceu que não deu certo a consulta, marca para daqui a mais 3 meses. Sim. E aí que fica praticamente sustentando esse paciente a psicoterapia. Sim. Que é muito importante, mas muitas vezes o paciente precisa da terapia medicamentosa, precisa desse acompanhamento, né? E aí, falando nessa questão de se precisar, essa ajuda, aqui, onde e quando buscar ajuda? Eu penso que eu devo buscar ajuda no primeiro sinal de adoecimento e sofrimento. No primeiro sinal, no primeiro sintoma, a gente busca, porque senão vira uma bola de neve e acaba que virando algo insustentável. Não tem um paciente que chega aqui e a gente pergunta quando foi que se adoeceu, ele diga que foi medicação. Que foi do nada. Semana passada, nada, eu 2 anos, mudei. então eu preciso pedir ajuda no primeiro sinal de sofrimento, de dor, a gente precisa. Agora onde? Né? De que forma? Esse é o cenário ideal. Você já imaginou se a gente tivesse uma condição que você começou a sentir que não está bem e aí você vai buscar ajuda? Porque o que é que a gente está oferecendo aqui? A gente está na outra ponta. Sim. Na ponta do extremo de uma ponta, quando a pessoa já está numa situação que ele julga interminável, inescapável, intolerável, e aí ele vai buscar ajuda. Não está mais falando da reação, ele já está no campo da tentativa, muitas vezes. Exatamente. Né? Ele já ultrapassou essa Se a- fase da reação. Exatamente. Se a oferta fosse como a gente tem em outras especialidades de saúde, aí você começa a se sentir triste, desanimado, começa a se isolar, começa a não ter ânimo para fazer as coisas, começa a não ver sentido, começa a ter pensamentos distorcidos. Mas está no comecinho, mas a pessoa não tem onde buscar. Muitos equipamentos que a gente tem são equipamentos para médio e alto sofrimento mental. Não é para quem está no começo de um sofrimento. A gente vê muito claro isso se eu tiver uma crise de ansiedade e eu for no hospital. Você toma uma medicação e pronto, a gente não pode mais te ajudar. Entendeu? É para crise. Dá uma é uma medicação de emergência, passou a crise, volta para A casa. gente não pode mais te ajudar. Né? E aí já fez bastante, porque tirou a pessoa da crise. Não, tá bom, agora vai para casa e, né, até a próxima crise. Porque a pessoa que tem uma crise de ansiedade, uma vez ela vai ter outra, se ela não tiver um acompanhamento, se ela não tiver um tratamento, né? A gente sabe que as pessoas chegam no instituto já num processo de bastante sofrimento. E a nossa lista, ela recebe todas as pessoas que vêm para o instituto, a partir de 12 anos, mas as pessoas sabem que aqui o nosso foco é a prevenção do suicídio. Então, são pessoas que têm comportamento de ideação suicida, né? Então, na nossa lista, a gente já tem uma prioridade. Às vezes a pessoa vem, faz o cadastro, faz a solicitação. Quanto a demanda dela? Ela diz que fez uma tentativa, que está com ideação de se matar, ou que está com ideação de não mais viver. A gente já coloca essa pessoa na frente. E aí muitas pessoas que estão em sofrimento também, mas sem ideação, ficam lá para trás. E a gente percebe assim que a lista só cresce. Porque a pessoa vem para cá fazer uma psicoterapia que a gente sabe quando a pessoa começa, mas ela só sai quando a demanda dela estiver resolvida. A não ser que ela desista, a mais alta dela só quando estiver resolvida. Como é que isso bate para vocês, assim, como pessoa, como profissional também, é lógico, de ver que tem tanta gente precisando de ajuda e aí essas pessoas, a nossa lista, como a lista de outros lugares, ela
também deixa algumas pessoas para trás, né? Dói, né? Eu acho que em todos nós chega de uma forma muito impactante, mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer o nosso limite, né? Eu acho que enquanto profissionais, eu até hoje, graças a Deus, né? Nunca tive nenhuma perca, mas com suicídio, mas eu acho que tem, assim, alguns limites que a gente precisa também respeitar e entender que não depende só da gente, né? E se a gente realmente ficar nesse sofrimento profundo, vai continuar sem ter tanto nesse momento o que fazer. Nessa questão, assim, como você disse assim, eu ainda não perdi ninguém, né? Paciente. Nenhum paciente que esteja em tratamento, em atendimento, né? É lógico que alguém pode ser atendido por qualquer uma de nós 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e sair e depois, com o tempo, ter uma crise e a óbito, né? Não há garantia. Não é nenhuma garantia. Isso é alguma questão para vocês, assim, como profissional? Vocês temem isso, ou a gente pode considerar que isso é uma questão que para a gente precisaria ficar resolvida, porque todo profissional em qualquer especialidade pode perder alguém. E eu não acredito, né, num termo que eu ouvi recentemente, no suicídio zero. Não acredito, né? Eu acho não que é humano. O que é humano, né, não dá para definir se vai ou não vai. Eu acho que Porque a gente não tem essa onipotência sobre a vida do outro. A gente pode acolher, a gente pode usar todas as técnicas, todo o conhecimento que a gente tem, mas são muitos fatores. Multifatorial, X, né? Social, familiar, muita coisa. E seria muito fantasioso, para não falar cruel, eu associar a vida ou o bem-estar desse paciente somente ao psicólogo ou à psicoterapia. Porque a gente sabe que em alguns casos a gente precisa de uma medicação, né, de um acompanhamento, de rede de apoio mesmo. Precisa de rede de apoio, a gente precisa de outras coisas que estão ali envolvidas. Então a gente não pode atribuir essa responsabilidade só para a psicologia. Exatamente, porque como a Luana apontou, a gente tem nossas limitações, a gente tem limites que precisam ser respeitados, nós somos profissionais, mas também nós somos humanos, não tem como a gente dar uma assistência 24 horas para o paciente, né? Principalmente quando a gente fala de muitos pacientes, eu não tenho como dar um suporte para além da sessão terapêutica, no dia a dia desse paciente, então isso envolve muitas coisas. Exatamente, até porque o atendimento numa sessão de terapia, ela demora, na verdade, 50 minutos. O restante da semana, ele vai ficar sozinho, não cabe a mim, então, achar que durante todo esse período eu vou estar dando esse suporte. E tem todo um contexto de vulnerabilidade social, de rede de apoio, né? O que é que a terapia ela também acontece lá? O que é que ele faz com tudo isso depois dessa sessão? Né? Muitas vezes não depende do psicólogo essa situação. Eu lembro em 2018, quando eu me formei, gente, que acho que foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro caso que eu peguei em que o paciente disse em tempo real, eu vou me matar agora. Eu entrei em desespero e falei com uma psicóloga, né, que era referência para mim, né, na ocasião, que até tinha me supervisionado. E disse, o que eu faço? Eu vou até lá, o que eu faço? Fiquei assim, perdida na ocasião, né? E ela disse, Luana, chame o SAMU, acione quem você tiver, né, contato com a família, mas você não tem, né, assim, não é para o profissional estar lá, entende? Ir até o local, você tem limites. Imagina se você tem 10 pacientes com a mesma demanda, você vai se desdobrar em 10? Então tem que acionar essa rede, tem que pedir essa ajuda, né, e reconhecer até onde a gente consegue ir, né, que a gente não vai conseguir ir às vias de fato, não vai conseguir segurar a mão dele, né, em todos os momentos, mas tem um limite, né, e dentro do que a gente puder, dentro do tratamento psicológico, que é científico, que é baseado em evidências, a gente conseguir de alguma forma ajudar. Mas sem essa garantia do suicídio zero, do 100%, né, que não tem como. Não tem como você garantir o suicídio zero. Até me dói ver uma coisa dessas. Eu acho que a gente faz o possível para a gente fazer o melhor que a gente pode dentro da profissão da gente, dentro do mais humanizado possível, mas a gente tem a limitação do humano, não é? E do respeito ao outro também. Sim.
Eu acho que é importantíssimo a gente saber respeitar quem a gente está acolhendo também. Né? Como profissional, a gente precisa ter esse lado humano, né? Se ele não tiver, tem alguma coisa errada com o profissional. Todo poderoso não dá. Isso, dá não. E quando uma pessoa está em surto psicótico, como é que essa pessoa, em casa, alguém familiar, como é que ele pode fazer, o que é que ele pode fazer para buscar ajuda? Vamos supor que quem está vendo a gente nesse momento nunca teve nenhuma orientação a esse respeito, porque tem situações que a gente só vive quando está acontecendo. Então a gente não se prepara nem para isso. Eu disse, não, na minha casa nunca ninguém vai ter um surto psicótico, porque na minha família nunca teve, ou então ninguém nunca vai fazer uma tentativa de suicídio, porque na minha história não tem. E aí de repente uma pessoa tem um surto psicótico. Como é que essa família pode... Eu acredito que ela tem que buscar um serviço de urgência e emergência. Qual é esse serviço? E aí, quando não chega, o ideal é que sejam afastados todos os objetos, né, que possam gerar algum... fatores de risco. Exatamente. Certo. Aí vamos supor que a pessoa vai ligar para o SAMU, ela já sabe que é o 92. Aí tem uma série de perguntas que a pessoa do SAMU faz que para a gente que está numa situação de desespero é super difícil. Como é que a pessoa precisa fazer para falar? Primeiro ela precisa ficar mais ou menos tranquila. Se tranquilizar, respirar e ter a mínima condição de falar com essa pessoa que está do outro lado da linha. Como é que ela diz? A pessoa estou com um familiar aqui que está em surto psicótico, e aí a SAMU pergunta se ele está cortado, se ele está com arma. Acho que reforçando a fala da Lucinada, acho que é importante a pessoa estar calma. Por mais angustiante ou desesperadora que seja a situação, que é ver uma pessoa em surto, um familiar em surto, mas procurar manter a calma, porque vai ser necessário responder as perguntas. Ideal que seja uma pessoa que conheça o histórico desse paciente, para poder falar de medicações, se teve outros surtos ou não. Lembrando que surto, hospital mental de Messejana, que é urgência e emergência. Era isso que eu ia perguntar. Em Fortaleza, para onde é que você leva? Urgência, emergência, porta de entrada, hospital mental de Messejana. Então, se existir um surto de fato, Exato, de uma surto. tentativa, de um surto, eu tenho pacientes que já passaram por isso, de ter um surto e tal, e chegar lá e ser atendido. Se você chegar lá, por exemplo, tá com crise de ansiedade, eles não vão ser Tem que ser porque a gente está falando de surto. surto. Agora sim, uma tentativa de suicídio com algum prejuízo funcional no corpo, você leva primeiro para um hospital de emergência ou IJF. Se a pessoa tem plano de saúde, leva para a emergência do plano de saúde. Depois que a pessoa é atendida, que a pessoa está tratada, exatamente, aí é que você procura o atendimento, acompanhamento psicológico, psiquiátrico para essa pessoa. No primeiro momento vai tratar dessa situação, depois que vai ser encaminhado no tratamento psicológico. E urgência, emergência psiquiátrica infantil. Adolescente, que é o grande público aqui do Instituto, a gente manda para onde? Já que no mental não é Só pai. Gente, pessoas. Só pai. Agora, como é importante, gente, essa psicoeducação e essa rede de apoio, né? Por exemplo, eu tive certa vez uma paciente que foi internada, né, por questão física, depois da tentativa, e o psiquiatra eu recomendei, precisa da internação, porque não era uma primeira vez. E a família disse, não vamos internar, porque ela não quer ser internada. Né? Então, assim, a consciência também de que o paciente que está, né, nesse período, nesse momento, nessa circunstância, ele não está me ajudem, com a consciência, com a plena consciência daquilo que ele quer, né? O estado emocional está abalado, né? Não está regulado emocionalmente. Exatamente. Mas será que era uma posição pelo paciente ou era um preconceito? Da própria família? Porque se ela estivesse tendo um problema cardíaco, ou respiratório, ou digestório, alguma coisa assim, será que ela não iria se negar? Como é que ela ia escolher dizer, não, eu não quero ficar
nesse hospital e com a saúde mental tem muito isso. Né? Se ela tiver A família diz, não, eu tenho que... engessar. Se ela quebrou a perna, ela tem que ficar e tem que engessar. Se o médico disser que tem que tomar medicação, um tanto tempo ela tem que tomar. Quando se caracteriza um adoecimento mental, eu acredito muito que seja essa questão do preconceito, de dizer não, ela não vai ficar porque ela não quer, mas não é uma questão do querer, é um adoecimento, como cuidado. Como uma fratura, como se a gente for comparar, né, ela está passando por um momento de adoecimento, de fragilidade. Quebra, né? Aí entra aquela questão que a gente pontuou mais cedo, sobre o limite do profissional, né? Você como profissional orientou e tal, mas a família... Tem a assinatura de um termo, né? Que o médico passa para a família se responsabilizar. Tem essa responsabilização. E aí, o que acontece? Se a pessoa faz outra tentativa em casa, que aí tem o caso das subnotificações, ninguém vai notificar. Porque tem uma responsabilidade grande aí, a pessoa assumiu que levar para outra casa, né? Então, assim, a questão da subnotificação. A maior parte das tentativas de suicídio ocorre em casa. Né? E aí, só é notificado se chega num nível que você precisa socorrer num hospital, numa unidade de saúde, que seja na UPA, no posto de saúde. Se não, se for em casa e a família fez os procedimentos e restaurou aquela pessoa, não vai ser notificado. E muitas vezes essa pessoa não vai ser tratada com a medicação, com a psicoterapia, até que passa outra vez, né? Sim. Então tem essa questão da conscientização sobre, fez uma tentativa mínima que seja, está em risco. A primeira tentativa é o primeiro sinal de alertas para uma possível outra tentativa. É um sinal de risco. Então, o primeiro sinal preditor de risco é uma primeira tentativa. Né? Essa questão das subnotificações é algo... Eu nunca esqueci da primeira vez que eu ouvi um número sobre suicídio, logo quando eu cheguei aqui, que a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio no mundo. E outra, duas, faz a tentativa. Você lembra desse número? Assim, a cada tentativa, 20 outras pessoas têm. E aí isso é muito forte quando a gente fala sobre isso, é um número muito forte, só que se torna muito mais forte quando eu lembro que tem uma subnotificação, né? E que existe um número muito maior disso que não é notificado. Existem muitas tentativas que nem a família sabe. Sim. Eu atendi uma paciente que ela fez uma tentativa e a mãe comentou sobre essa tentativa. E aí, durante o processo, ela disse, não, mas essa não foi a primeira vez. Ela já tinha feito 2 tentativas antes. Tem bastante muito. Existe. Quando a família toma conhecimento, já não é o primeiro momento, já está bem, o processo de adoecimento já está muito mais agravado. Já é bem significativo mesmo. Então, para a gente encerrar essa... Alguém quer deixar uma última conversa, um último recado? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes é que não há problema sem solução. Né? A gente só não sabe ainda qual é essa solução. E quando não há solução, a gente aprende a lidar com o problema. Então, acho que trazer também à tona um pouquinho dessa esperança, de que todo mundo tem altos e baixos na vida, né? Que a nossa vida não é perfeita, por mais que hoje em dia as redes sociais tragam esse ideal inalcançável, né? Dos 7, 1 em 7, né? Arrasta para cima, tem muita coisa hoje que nos traz sofrimento, que pode ocasionar nessa comparação, esse ideal perfeito que não existe, e fazer com que o sofrimento vá se agravando, a pessoa vai deixando de lado e, enfim, uma hora a bomba explode. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Que a gente lembre que sim, tem algo a ser feito em prol do sofrimento que se sentir. Eu quero deixar, agradecer esse momento que eu acho muito importante, a gente tirar dúvidas, esclarecer, informar, levando em consideração que a gente é referência na prevenção do suicídio, a importância de se fazer essa prevenção não só em setembro, mas durante todo o ano, a importância da gente falar de políticas públicas de saúde mental, do cuidado, de como se vai oferecer esse acolhimento, esse cuidado a essas pessoas que estão
adoecidas e fragilizadas, que os nossos colegas profissionais de saúde, não só psicólogos, mas toda a rede de saúde que porventura venha a atender, se desconstruam os preconceitos, que procurem se qualificar, se orientar, para poder melhor oferecer um atendimento mais humanizado e qualificado para esses pacientes, né? Para essas pessoas. E sobre que nós estamos aqui, né, de portas abertas, o Instituto não trabalha só com prevenção de suicídio só em setembro. De setembro a setembro nós estamos aqui com profissionais capacitados para oferecer essa ajuda. Valeu. Agora estou nervosa. É uma demanda muito crescente, né, gente, falar sobre isso. Então, quando a Priscila coloca que haja qualificação, eu acho isso muito importante, porque na clínica é uma demanda muito crescente, a depressão. Então, se a pessoa vai no embalo, tem muita demanda, tem muito paciente, eu vou pegar o caso, só por isso perde o sentido, né? Eu acho que todo profissional que atende esse tipo de público tem que ter uma sensibilidade, tem que ter realmente um preparo, um cuidado ainda redobrado, né? Se eu posso dizer assim. O que foi que te motivou a trabalhar? Eu comecei, né, a buscar sobre isso na época ainda que eu era da graduação, nos grupos de estudo sobre prevenção e pós-venção de suicídio. Tive algumas perdas, né, lá atrás eu dividi contigo, para o suicídio. Então, eu acho assim que nós profissionais, nós precisamos realmente nos qualificar, se é um tema, se é um assunto que a gente tem interesse de alguma forma, buscar realmente conhecer e entender sobre aquilo, né? Porque o sofrimento humano, ele é algo que é enorme, é uma dimensão enorme, e às vezes eu não consigo alcançar o outro. Eu preciso que eu esteja de alguma forma qualificada, também esteja bem, né, dentro do meu processo, para que eu possa fazer esse trabalho. Então, eu acredito que a importância da campanha, a importância do Instituto, isso é enorme. Então, quanto mais a gente puder falar sobre prevenção, é importante para que a gente não chegue lá na frente e tenha uns números tão grandes como a gente tem, né? Para que a gente faça prevenção, né? Eu acho que Mas dar não, voz à dor, dar voz ao sofrimento. Se não houver também políticas públicas para isso, a gente volta lá para o início. Lá pro início. Não, a gente fica circulando nessa A gente volta porque história. não tem como, não é uma coisa sozinha, solta. Ela precisa de uma corrente, de uma rede, de multiprofissionais qualificados para estar atendendo esse tipo de situação. A gente precisa fazer conscientização de forma responsável, porque você conscientizar é importante. A pessoa começa a saber que existe, que esse assunto existe, que o suicídio é multifatorial, que tem fatores protutores, mas se a gente não faz uma conscientização que parte para a ação, a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente não está fazendo muita coisa para mudar. Sim. Porque o que muda é a ação mesmo, né? E aí, quando a gente fala de ação, é isso. Precisa existir uma lei que tenha ação que se movimente para mudar essa realidade, né? Vamos chegando ao fim dessa conversa sincera e honesta sobre prevenção do suicídio, sobre a campanha Setembro Amarelo. Eu gostaria de agradecer a Luana, a Albertino, a Priscila Santos, a Rayane Félix e a Lívia Lima, todas as contribuições, que são contribuições muito a partir de todo o conhecimento teórico, mas também muito a partir da vivência aqui nos atendimentos e acolhimentos no Instituto Biodode. Muita gratidão a todos vocês. Obrigada.